pé, vamos ler a palavra de Deus, enquanto em Efésios 5:11, que diz assim, 6:11, revesti-vos de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Vamos fazer um minutinho de oração? Começando dando glória, 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 glória a Deus. Senhor Jesus maravilhoso e eterno Pai, aqui nós estamos, Senhor, mais uma vez, nesse mundo, meu Pai, das crianças, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, dar o entendimento, meu Pai, da Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, dar a compreensão da Tua palavra, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Hoje nós vamos trazer o tema, crianças, sobre revestir de todas as armaduras de Deus e para que possa estar firme contra as lutas ciladas do diabo. O que nós, quem vem trazer essa palavra para nós? Revestir todas as armaduras de Deus para que possa estar firme contra a cilada astuta do diabo. A palavra de Deus, crianças, nos vem dizer para nós estar firmes na presença de Deus. Para quê? Para que quando o inimigo vir contra nossas vidas, para tentar, às vezes, não parar, até mesmo olhar para nós, achar que nós não vamos conseguir nessa caminhada, aí Deus, Ele prepara cada um de nós para nós vencer as lutas, as perseguições do dia a dia. Então nós podemos ver, minhas crianças, que o soldado, Deus falou com o apóstolo Paulo sobre as cartas de Efésios, falando que tinha um soldado que ele devia investir a armadura dele, para quê? Para ele possa estar firme contra a cilada do inimigo. E esse soldado, ele usava um cinturão. Esse soldado, ele usava um cinturão. Esse soldado, ele usava um cinturão. E esse cinturão dele, desse soldado, protegia a parte do abdômen, até no abdômen. E por que esse cinturão? Esse cinturão é o cinturão da verdade. Esse cinturão, aonde que nós temos que colocar, aonde que nós temos que praticar sempre a verdade. Quem ama a verdade? Quem ama a verdade? Então, nós amamos a verdade, então nós não devemos viver da mentira. Porque quem vive da mentira é quem? É Satanás. Então nós temos que sempre viver, usar o cinturão da verdade, porque é a verdade que liberta, não é? E esse soldado também, ele tinha também a couraça. Essa couraça, o que significa a couraça? A couraça, ele era de metal ou de ouro. Ele usava para quê? O soldado, quando ele está com o colete, ele não tem que estar com o colete para proteger de uma bala perdida, ou qualquer coisa que seja. O soldado não usa com o colete. Então somos nós. Nós temos que usar esse colete para nos proteger da astúcia do diabo. Porque o inimigo, ele planeja cada plano, o inimigo planeja cada cilada contra nós. Então vocês que estão começando o Evangelho de Jesus, vocês têm que estar o quê? Preparado como o soldado vai para a guerra. O soldado, como vai para a guerra, ele não usa o colete, ele não usa o cinturão, ele não usa isso. Então vocês têm que usar esse cinturão e o colete, que é a couraça da justiça. E esse soldado também, ele tinha também glória a Jesus. Ele também usava um calçado. Qual é o calçado que nós temos que usar? Não, qual o calçado que nós temos que usar? Para quê? Nós temos que usar o calçado sim. Mas esse calçado que esse soldado andava era para pregar o Evangelho de Jesus. Para pisar em terra aonde que Deus mandasse ele ir, esse soldado ir. Assim é vocês. Porque quando vocês crescerem, vocês têm um chamado de Deus, vocês vão pisar em terra aonde que Deus vai levar vocês. Ah, eu sou pequeno, mas vocês vão crescer. Um dia vocês vão ser como esse soldado, vai crescer, vai batalhar e vai para a guerra. Não é a guerra material, não é a guerra de luta, não é a guerra assim, é uma guerra contra a cilada do diabo. Porque nós que estamos na presença de Deus, o inimigo
o quê? O sapatinho do quê? Da salvação, o sapatinho do Evangelho de Deus. Sempre que nós temos que usar esse sapatinho, lembrar que esse sapatinho, aonde que nós vamos caminhar? Para o caminho da verdade, e a verdade vos libertará, né? Glória a Jesus. E esse soldado também, ele tinha um capacete. Qual capacete? Capacete de moto? O capacete, qual capacete que é de uma bicicleta? Não, ele usava o capacete da salvação. É o capacete, ele protegia na cabeça dele. Por quê? Porque quando nossos inimigos lançar coisas na nossa mente e nós postar o quê? O capacete da salvação, o capacete do Evangelho de Jesus. Porque esse capacete, aonde que vai levar nós para o céu? Porque quem já falou na sua escola, quem já falou que Jesus, ele vai voltar? Quem já pregou sobre a salvação? Quem já falou nas escolas que Jesus liberta e salva? Quem já falou para o seu coleguinha? Já falou? Então está de parabéns. Vocês têm que pregar o Evangelho de Jesus nas escolas, aonde quer que vocês estejam, na rua, com um coleguinho, na brincadeira, qualquer lugar que vocês estiverem, vocês têm que pregar sobre o capacete da salvação. Esse capacete aqui, esse era do soldado, mas nós estamos falando do capacete da salvação, aonde que um dia, a qualquer hora, Jesus vai voltar para levar nós para a mansão celestial. E ele também, ele tinha uma espada, né? Mas não era uma espada qualquer que ele tinha. Essa espada, ele tinha para quê? Essa espada era a espada contra-ataque cilada do diabo. Porque essa espada desse soldado, ele tinha para quê? Para lutar contra a cilada do inimigo. Porque essa espada que ele tinha era a espada do Espírito Santo. Porque quando nós estamos numa guerra, até mesmo quando nós estamos numa batalha, nós não temos que lutar com nossas mãos, nós não temos que fazer nada com nossas mãos. Nós temos que ir para o joelho, orar e pedir a Deus para que Deus possa nos abençoar e dar força para nós lutar contra o inimigo. E ele também tinha um escudo, o escudo na mão. Qual é o escudo? O escudo desse soldado era escudo o quê? Para proteger contra a guerra. Quantos inimigos têm se levantado contra a nossa vida? Quanto inimigo ele tem que tentar até mesmo nos parar? Mas nós temos que estar com o quê? Com o escudo para lutar contra o inimigo. Porque o inimigo, ele luta 24 horas conosco. Para quê? Para nós parar, para não poder caminhar mais para a casa de Deus, para não falar do Evangelho de Deus, para nós não estar enquadrados na palavra de Deus. Então, nós temos que estar o quê? Igual esse soldado, preparado para uma guerra. Mas não uma guerra carnal, mas sim uma guerra espiritual, porque essa guerra, o inimigo, ele nos plana para nós poder perder a fé, para poder nós perder a batalha, até mesmo para nós perder, até mesmo de vir para a casa do Senhor e colocar de exame. Então, se você é um soldado de Jesus Cristo, e você é um soldado, você tem que batalhar como esse soldado. Esse soldado, ele não perdeu a batalha de jeito nenhum. Ele estava com o escudo, com o cinturão da verdade, com a coraça da justiça, com o sapatinho da salvação. E com o capacete da salvação também. O Evangelho do Senhor tem se empregado cada dia mais. Cada dia o Senhor tem trazido os varões, até mesmo a tia Vanessa tem pregado, até mesmo a nós tem vindo no Pequeno Galileu, tantas coisas que Deus tem falado sobre da verdade, da salvação, da libertação, tantas coisas que nós temos aprendido com o Senhor. Então, se você é um soldado de Jesus Cristo, você não tem que olhar para a luta, até mesmo, Senhor, eu passo luta na escola, até mesmo dentro de casa, eu quero vir para a igreja, mas eu não consigo. Mas se você estiver preparado como esse soldado, você vai ter força para caminhar, porque esse soldado, ele tinha o sapatinho do Evangelho de Jesus. Ele não desistiu, ele estava com esse sapatinho e caminhou para a presença do Senhor. É assim, é vocês, quando o desânimo vir nas suas vidas, até mesmo, eu não vou para a igreja, eu vou brincar. Lembra desse soldado? Esse soldado, ele não desistiu. Ele continuou, ele teve o armamento todinho. É assim somos vocês, que estão aqui hoje. Que um dia, em breve, vocês vão ser um obreiro, uma obreira da casa do Senhor. Um dia, Deus vai levar vocês
vocês para pregar o Evangelho de Jesus. Porque Deus nos chamou, cada um de vocês, Deus chamou cada um de vocês para pregar o Evangelho. Para falar que Jesus salva, falar que Jesus liberta. Porque aí fora Ele está esperando um de vocês para falar do amor de Deus. Porque aí fora está precisando de pessoas, de ouvir a verdade. Aí fora está precisando de muitas para falar que Jesus vai voltar, que Jesus salva, que Jesus liberta. Então é vocês que estão crescendo na presença do Senhor que vai falar do ID de Jesus. Amém, crianças? Todos entenderam? Como a tia Joelma estava ministrando, a importância de nós revestirmos a nossa vida espiritual. Um soldado que vai despreparado para a guerra, o que acontece com ele? Alguém sabe? Um soldado que vai despreparado para a guerra, ele morre. Imagina um soldado com roupas normais, no meio de guerra, onde tem armamentos, onde tem espadas, couraças, né, equipamentos certos para um soldado ir para a guerra. Se ele for de qualquer maneira, ele não morre? Sim. Por que tem que ter o capacete? Por que tem que ter a espada? Por que tem que ter a couraça e os sapatos? Para ele se proteger. É assim as nossas vidas espirituais. A gente deu um significado aqui, né, um exemplo, mas isso, como a tia Joana pregou, serve para as nossas vidas espirituais. A nossa luta é contra o nosso próximo? A nossa luta é contra o nosso coleguinha? A nossa luta é contra quem? Contra o diabo. E a gente vai vencer o diabo de qualquer maneira? Ah, eu não vou orar, você vai vencer ele? Ah, eu não vou jejuar, você vai vencer ele? Por quê? A palavra de Deus fala que a gente só vence, né, o inimigo através do jejum e oração. As castas de demônios saem a vocês de jejum e oração. Vocês oram? Vocês leiam a palavra? Vocês procuram aprender cada dia da palavra de Deus? Se o inimigo vier atacar vocês, vocês vão perder ou vencer? Por quê? Porque vocês estão se revestindo das armaduras de Deus. Então é muito importante para as nossas vidas. Nós devemos entender que a palavra de Deus sempre vai nos alertar. É uma guerra espiritual. Se o inimigo vier contra nós e a gente não ora, não medita, não jejua, não santifica, não vigia, a gente vai perder a batalha. E quem está com o Senhor perde a batalha. Por isso que Deus está falando para nós, revestir das armaduras de Deus. Se revestir a cada dia. Porque o inimigo, ele quer tirar cada um de nós da presença dele. E se nós não vigiarmos, a gente sai. A gente não suporta. Porque é uma luta espiritual. Então, nós adultos, não é só nós adultos que devemos revestir. Vocês crianças também. Por quê? A palavra de Deus vai dizer que quando Jesus estava em um certo lugar, as crianças foram até Jesus, muitos impediram que aquelas crianças fossem até Jesus. Só que Jesus falou o quê? Não impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Então o Senhor dizendo, até criança lá no céu vai entrar. E você acha que só porque vocês são crianças, o diabo não vai lidar com vocês? Claro! Vocês não louvam aqui na frente? Vocês acham que o diabo está gostando? Por quê? Através de louvores de vocês, pessoas podem ser curadas. Através de louvores que Deus usa vocês, pessoas possam ser libertas. Pessoas que estão tristes possam se alegrar. Por quê? O perfeito louvor, ele sai da boca das crianças. Então nós devemos se revestir. Nós, de maneira em geral, não é só adultos, não é mais os mais velhos, não. Todos devem se revestir para poder vencer a batalha espiritual. Amém? E agora eu vou fazer com vocês o plano da salvação, que todos já conhecem de cor, né? Todos já conhecem de cor, mas é bom sempre frisar para vocês lembrarem e não se esquecer quão importante é as etapas que nós devemos fazer para chegar até os céus, né? E eu vou perguntar e quem quiser responder, levante a mão, tá bom? Vamos começar do vermelho. O vermelho simboliza o quê? O sangue de Jesus
Porque o que o sangue de Jesus faz? Purifica as nossas vidas. Exatamente. Nos lava também de todo pecado. Né? Não importa qual seja o pecado, o sangue de Jesus purifica. Então, o vermelho ele significa o sangue de Jesus tem poder. E em 1 Coríntios 15, 3, 4, está dizendo: Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Agora, a cor amarela. O que significa a cor amarela? Oi? Significa? Oi? O céu. De onde? E a palavra de Deus vai dizer em João 3,16: porque Deus amou o mundo tanto, né? De tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Deus não quer apenas que nós estejamos aqui na terra fazendo a obra dele, mas ele também quer nós perto dele. Ele vai dizer: aonde eu estou, vós estejais também. Isso é uma promessa que vai ser cumprida. Deus, quando promete, ele não cumpre? Sim. Então, para que a promessa se cumpra, vai depender só de Deus? Vai depender de nós também. Porque o céu está lá, mas o céu ele é tomado à força. Se vocês não buscam fazer a vontade de Deus, vocês vão subir para o céu? Vocês vão estar com o Senhor Jesus? Então, é um dever todo nosso obedecer a palavra de Deus, guardar a palavra dele e praticar também. E a palavra de Deus é como um mapa para a nossa vida. Ali nós encontramos o caminho que leva à vida eterna. Então, amarelo significa o céu. O verde, crescimento. 2 Pedro 3,28. Porém, continue a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu meditei a palavra ontem, hoje eu não vou meditar, tá certo? Eu orei ontem, hoje eu já não vou orar. Está certo? Não. A gente devemos fazer continuamente, incansavelmente. A gente devemos meditar, nós devemos orar todos os dias. Quem hoje levantou? Quem hoje levantou e agradeceu a Deus? Só hoje é hoje? E eu? Emiliano não agradeceu. Emiliano, vou ensinar vocês. Está sendo sincero, isso é bom. Gente, eu vou falar uma coisa aqui para todos vocês. Quando vocês levantarem, a primeira coisa que vocês têm que fazer, dobrar o joelho. Falar: Senhor, muito obrigado por esse dia. Porque imagina quantas pessoas que não viram esse dia chegar. Não é triste? Então, assim, cada dia que o Senhor nos concede é uma oportunidade de nós contemplar as maravilhas dele. Quantas pessoas queriam estar aqui e não pôde estar? Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão debilitadas e não podem sequer talvez andar, enxergar, e nós estamos aqui. Não é? Não é a misericórdia do Senhor que renova? Sim. Então nós devemos o quê? A cada dia a buscar mais o conhecimento de Deus, agradecer mais, né? Orar mais, meditar na palavra de Deus, sempre, porque a nossa alma tem sede de Deus. A nossa alma, ela não só sacia com um dia. Não, hoje eu meditei, orei, jejuei, tá bom. Amanhã já não vou fazer mais. Se Deus permitir o dia de amanhã, faça a mesma coisa. Porque assim a gente vai tendo abastecimento espiritual. E faz parte também das armaduras de Deus para vencer. E se nós estivermos vazios, sem nada, sem presença, a gente vai vencer? Não. A gente só vence com a presença do Senhor. E o coração branco, o que significa? Coração limpo. Em Atos 26, 32, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Nós sabemos que o branco significa purificação, né? Coração limpo. Então nós devemos a cada dia falar para Deus: Senhor, se há algo no nosso coração, se há um sentimento de ódio, um sentimento de raiva, né? Porque tem pessoas que têm facilidade de guardar raiva no coração. O coleguinha falou uma coisa comigo, já estou com ódio. Eu quero bater nele. Não, coração purificado, ele não tem sentimento de ódio. Ele não tem sentimento de rancor. Ele sabe amar mesmo quando ele não é amado. É fácil amar quando você não é amado? É fácil? Você amar uma pessoa que vive te aborrecendo?
Você amar uma pessoa que vive te criticando, é fácil? Não é, mas para subir no céu nós devemos ser assim. Por isso que o Senhor sempre fala que nós devemos fazer a diferença. Porque lá no mundo, se uma pessoa te bate, você vai revidar, você vai bater também. Uma pessoa que se levanta contra ti, você vai se levantar para ela também. Mas nós não. Nós que servimos a Deus, nós devemos fazer diferente. Se as pessoas falarem mal de nós, Senhor, abençoa elas. Se a pessoa xingar nós, Senhor, abençoa elas. A gente tem que ser assim. Porque o nosso coração foi lavado por Deus. Nossa mente foi lavada por Deus. E nós devemos sim ter essa atitude. Ah, mas eu estou perdendo, tá nada. Porque a palavra de Deus fala assim, é melhor você perder na terra e ganhar no céu. E que adianta você dar brecha para o inimigo também. Aí existe muitas pessoas que falam lá, teu lugar é o inimigo, não é crente? Não é assim que eles falam? Então nós devemos fazer a diferença. E pedir a Deus que cada dia nós venhamos ter um coração purificado. Agora o coração marrom, o que significa? Um coração sujo, um coração de pecado, um coração, né, que está pesado diante da presença de Deus. Mas o sangue de Jesus que purifica. E a palavra de Deus vai dizer em Romanos 3:23, todos pecaram. Mas, pela misericórdia de Deus, Jesus, o Filho de Deus, entregando o seu único Filho, né, entregando sua vida por nós, na cruz do Calvário, ele veio e levou sobre si os nossos pecados. Aquilo que era contra nós foi cravado na cruz do Calvário. Então, assim, hoje o Senhor está sendo nosso advogado. Se nós pecamos, ainda dá tempo de nós se arrepender. Ah, mas para alcançar a misericórdia de Deus devemos fazer o quê? Confessar. É você falar, Senhor, eu falei uma mentirinha, mas eu não vou falar mais. Senhor, eu briguei com um coleguinha, mas eu não vou brigar mais. Por quê? Isso é domínio próprio. Quando nós temos o domínio próprio e reconhecer que nós fizemos errado e não vamos cometer mais, isso é a misericórdia de Deus, ela se renova na nossa vida. E quando nós dobramos nosso joelho e falamos, Senhor, eu pensei isso e eu sei que o Senhor não agradou, eu não quero pensar mais. Pode ter certeza que Deus, Ele vai trabalhar na nossa vida. E aquilo que nós fazíamos antes, que se agradava a Ele, que fazia com que o nosso coração ficava sujo, que a nossa alma ficava suja, vai ser purificada por Deus. É assim que o sangue de Jesus, Ele faz. Do coração sujo, Ele fica limpo. Das armaduras que necessita, Ele nos dá força para nós adquirirmos para as nossas vidas. Porque Deus, Ele não quer que nenhum de nós seja atingido no campo de batalha. Então o Senhor está falando para nós, revestivos de todas as armaduras de Deus. Então é todas. Não é só você ter uma espada na mão e se esquecer do capacete. Não é sério? O soldado vai para a guerra só com o capacete. E a espada na mão? E a couraça? E o calçado? Como é que ele faz? Morre. Ah, mas ele só tinha um capacete. Mas é normal um soldado ir com capacete para a guerra? Só? Não. Então o Senhor não quer que nós revestimos por incompleto. Ele quer que nós revestimos por completo, da cabeça aos pés. Para que quando o inimigo vier, não acha brecha. Ele pode até procurar, mas ele não vai achar por quê. A armadura de Deus está na nossa vida. Amém? Todos entenderam? Sim. Alguma pergunta? Não? Que Deus abençoe. Não. Que a tia Joelma pregou. A tia Joelma, ela falou cada um deles. E vocês vão falar para nós o significado de cada um deles. Vamos ver se vocês prestaram atenção. Vamos lá. A tia Joelma, ela falou acerca do calçado. O que significa o calçado para nós? Sim. Certo? Vamos lá, Emiliano, o que significa o calçado? Oi? O calçado da salvação? Do Evangelho da salvação? Então,
É o quê? Quando a gente calça o calçado nos pés, né? Exatamente, é fazer o id do Senhor. Quando vocês recebem a oportunidade para ministrar, exemplo, vocês receberam a oportunidade para ministrar fora. Vocês estão indo, vocês estão caminhando para fazer a obra de Deus. Todos entenderam? Yuri, o que significa? O calçado? Você já ama? Calçado significa? Jorge? Estevam? Você já não pregou? O que significa? O que significa o calçado? A preparação do evangelho é você fazer o id. Você fazer o id do Senhor. Você ir ministrar a palavra de Deus. Ayumi? Fazer o id. Eloana? Fazer o id. Esther? Fazer o id. Davizinho? O que significa o calçado da preparação do evangelho? Exatamente, fazer o id, levar, né, a palavra de Deus. Isso é importante. Vamos lá. E o cinturão e a couraça. O que significa essa parte aqui? Vou dar uma dica. A couraça, ela protege o coração. Também. E quando o nosso coração está protegido, se ele não estiver protegido, o que acontece? Não, a gente morre, sim. Mas aí começa um coração que não tem Jesus. Ele começa a guardar o quê? Pecado. Ele começa a guardar o ódio. Ele começa a guardar, Yuri? Também, xingamentos, xingos, né? Também. George, o coração começa a guardar o que no coração? Se não tiver a proteção. Pecados também. Estevam? Um coração que não tem a proteção de Deus. O que pode surgir dentro dele? Exatamente. Exatamente, não respeitar as pessoas é um sentimento de desrespeito. Vinícius? E aí, Vinícius? Rancor, Ayumi? Exatamente, antigamente, Eloana? Um coração que não tem a proteção de Deus, ele pode se tornar um coração rancor, isso, sentimento de rancor, Esther. Exatamente, pecador de Davizinho. Exatamente, o sentimento de ódio, o sentimento de fazer o mal para as pessoas. Então nós devemos nos revestir a nossa vida, né? O nosso coração das coisas deste mundo, aonde a vaidade não vai entrar, aonde o sentimento de ódio não vai entrar, um sentimento de rancor, um sentimento de vingança. Então nós devemos revestir. E o capacete? O capacete da salvação. Exatamente, é o capacete da salvação. E por que a gente deve usar o capacete da salvação? Para que o inimigo não venha fazer o quê? Emiliano? Não virar nossa cabeça. Exatamente, não influenciar a nossa cabeça para as coisas do mal. E Yuri, por que a gente deve usar o capacete da salvação? Para quê? Sabe para quê? Isso, não pensar coisas ruins. George, para que deve usar o capacete da salvação? Pode repetir, não há problema não. Estevam, você lembrar, eu passo para você. Estevam, por que a gente deve revestir com o capacete da salvação? No início, não dá lugar ao inimigo. Estevam? Exatamente, também não dá lugar ao pecado também. Esther? Estherzinha? Exatamente, não deixar as coisas do mundo, né, influenciar, fluir, né, algo ruim na nossa mente. Eloana?
Por quê? Que a gente devemos revestir a nossa cabeça com o capacete da salvação. Ayumi? Isso, não pensar no inimigo. Essa aí foi forte. Verdade. Estevão, por quê? Eloana? Não pensar coisas ruins. Estevão? Por que a gente deve revestir a nossa cabeça com o capacete da salvação? Davizinho? Sim, exatamente, porque a nossa mente, a nossa cabeça, quando está focada nas coisas de Deus, a gente vai pensar só nas coisas que agradam a Ele, realmente. E é verdade. A gente não vai ter lugar, né, brechas para as coisas deste mundo entrar. Estevão? Não pensar em fazer maldade, né? Porque puxar o coleguinha, bater no coleguinha é maldade. Então não pode, né, pensar em fazer maldade com o próximo. É verdade, a gente não pode deixar. Então o capacete da salvação, ele significa para nós revestir a nossa mente. Por quê? O diabo, ele joga muitas setas, né? Ele joga muitas setas para as pessoas fazerem coisas ruins, para as pessoas mentir, para as pessoas, né, matar umas outras. Então nós vemos que isso são influências do inimigo na nossa mente. E quando o inimigo, ele cauteriza a nossa mente, ou seja, ele enche a nossa mente das coisas ruins, esse sentimento de vingança, ele desce para o nosso coração. E aí a gente fazemos aquilo que a nossa mente tanto maquina. É isso que o inimigo quer. Mas uma mente que está preenchida com as coisas de Deus, preenchida com as coisas do céu, com a palavra, com a oração, jamais terá esses pensamentos negativos. Então é por isso que muitas das vezes, quando nós ouvimos algo e nós vemos, isso não é de Deus, a gente devemos repreender. Por quê? Se a gente deixar todas as coisas ruins na nossa mente, isso vai nos correndo, isso vai atrapalhando até nós de orarmos. Então todas as vezes que o inimigo jogar setas na mente de vocês, repreenda, não aceita, porque isso não é de Deus. Então, outra coisa é a espada e o escudo. O que significa a espada e o escudo? O escudo da fé. O que significa? Para se defender da parte do diabo. Exatamente, a espada e o escudo é para lutar. Sem espada o soldado não ganha, né? O escudo também não. Porque na hora que o diabo lançar a seta, ele já coloca o escudo na frente. Não vai atingir ele, vai. E qual que é o nosso escudo? Deus. Qual que é a nossa espada? A palavra de Deus. A espada na nossa mão é a palavra de Deus. O diabo, ele odeia pessoas que andam com a espada na mão. E no coração também. Porque aquele que medita e guarda, ele se torna mais difícil para o inimigo. Então a palavra de Deus vai dizer que nós devemos o quê? Manejar bem a palavra da verdade. E a palavra da verdade é a palavra de Deus. Quando nós pregamos a palavra de Deus para o nosso coleguinha, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, né, até para nossas famílias, a gente está manejando, ou seja, a gente está usando a palavra de Deus para que as almas venham para a presença de Deus. Porque quem liberta as pessoas é Deus. Mas através de quê? Para que elas sejam libertas? Através da palavra. Através de uma oração que você faz, né? Através de um louvor também, muita gente vem para a presença de Deus. Então isso tudo faz parte da nossa vida. Nós devemos sempre estar revestido, preparado para a guerra. E não é só preparar hoje, é preparar todos os dias. Porque o inimigo, ele nunca cansa de lutar contra nós. Ele luta com nós 24 horas por dia. Mas nós devemos estar sempre preparados para vencer. Amém?
Glória a Jesus, que Deus abençoe a todos, que o Espírito do Senhor continue falando em cada coração.